Fala, impressionadores! Mais uma aula de Power BI e nessa aula a gente vai aprender os 5 passos, as 5 etapas de um projeto de BI, de um projeto de Business Intelligence. Então são 5 etapas que você precisa fazer, que você precisa seguir sempre que você for fazer um relatório, um dashboard, um projeto completo dentro do Power BI ou dentro de qualquer outra ferramenta de BI. Então nessa aula a gente vai te mostrar essas 5 etapas e para a gente começar não esquece de sentar aqui o dedo no like porque a gente preparou essa aula com muito carinho e você deixando o like você ajuda a esse conteúdo chegar em mais pessoas, que você sabe, quanto mais likes o vídeo tiver, mais o YouTube entrega esse conteúdo pra galera. Então, deixa o like aqui e aqui na descrição do vídeo eu deixei o link de um mini curso gratuito para caso você queira aprender mais sobre Power BI, vai estar aqui na descrição. Então, definitivamente, depois aqui do conteúdo da nossa aula, baixa o mini curso gratuito para aprender ainda mais e bora para nossa aula de hoje. Bom, vamos lá. Direto ao ponto, então, 5 etapas de um projeto de BI. Primeiro, para a gente conseguir entender as etapas de um projeto de BI, a gente precisa entender o que é o BI, o que é o Business Intelligence, que a gente já comentou um pouco aqui no canal, mas vale dar uma reforçada só para ficar todo mundo alinhado. Então, a grande ideia é, o BI nada mais é do que a gente conseguir juntar informações da empresa para conseguir fazer análises, relatórios que vão ajudar a empresa na tomada de decisão. Então, por exemplo, imagina que você trabalha com vendas. Você pode querer analisar o que fez as vendas aumentarem ou diminuírem tanto do mês passado para cá. E você quer saber o que a gente pode fazer para continuar crescendo ou para evitar uma queda nas vendas ao longo dos próximos meses também. Por exemplo, outra análise de vendas que dá para fazer. Qual que é o perfil de cliente que consome os produtos da nossa loja? Porque se a gente entender o perfil de cliente, a gente consegue direcionar melhor as estratégias de marketing para o público certo para aumentar as vendas da empresa. Então, tudo isso é BI. Ou então, por exemplo, você trabalha com RH, Recursos Humanos. Você quer saber qual que é a taxa de rotatividade dos colaboradores da empresa. Você quer saber se ela está alta, se ela está baixa, o que você pode fazer para conseguir melhorar e reter os funcionários ou evitar desligamentos e assim por diante. Ou você trabalha com SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente, e você quer saber qual que é o tempo médio dos chamados, dos atendimentos que estão rolando aqui na empresa e por que o tempo médio dos chamados aumentou tanto. Porque, basicamente, é ruim. Se o tempo está maior, quer dizer que a gente está gastando mais tempo, mais recursos, mais gente para fazer os atendimentos, sendo que a gente poderia reduzir esse tempo médio de atendimento. Então, o que a gente pode fazer para conseguir reduzir o tempo e aumentar a eficiência dos atendimentos? Então, tudo isso é BI. Só que isso tem um passo a passo a ser seguido para conseguir chegar nessas respostas, que é o nosso projeto de BI completo nessas 5 etapas que eu vou te falar. E aí você vai chegar no resultado final, que vai ser basicamente um relatório, um dashboard, que tem por objetivo conseguir ajudar nessa tomada de decisão, entender os dados passados, o que aconteceu e ajudar a empresa a entender quais ações tomar e assim por diante. Beleza, então o processo de BI, eu separei ele em 5 etapas. Você pode ver algumas pessoas ensinando isso com mais etapas, outras com menos etapas. Então, às vezes, tem gente que acaba dividindo algumas dessas etapas em mais microetapas, digamos assim. Então, não é necessariamente uma regra, não são necessariamente 5 etapas. A gente pode dividir uma delas em 2, 3 etapas, e aí vão virar 6, 7 etapas no total. Mas aqui é mais ou menos nessa linha. Todas essas etapas precisam ser seguidas. Então, vamos lá. A grande ideia, que a gente falou, é pegar um monte de informações espalhada pela empresa. Então, a gente vai ter informações de vendas da empresa, de metas de vendas, por exemplo, de devoluções, de clientes, de produtos, um monte de informação espalhada pela empresa. E a nossa primeira etapa é conseguir puxar essas informações para dentro da nossa ferramenta, por exemplo, do Power BI, e conseguir fazer o que a gente chama de tratamento de tabelas. Então, a gente vai primeiro, antes de mais nada, importar essas tabelas de algum lugar para dentro do Power BI, por exemplo. Alon, de onde que eu vou importar as tabelas? Pode ser de vários lugares. Pode ser que você tem uma tabela em Excel e aí você vai importá-la para o Power BI. Pode ser que você tenha uma tabela num banco de dados da empresa, num sistema da sua empresa. Você vai querer importar para dentro do Power BI. Pode ser que esteja em algum portal, algum site, ou site público, o site da sua empresa e tal, e você pode querer trazer para o Power BI. Você pode ter uma tabela em PDF que você queira importar para o Power BI para conseguir analisar. Enfim, pode ser de vários lugares, do Salesforce, do Google Sheets, de vários lugares você pode importar para dentro do Power BI. Então, primeira etapa é importar e tratar esses dados. O que é tratar esses dados? Tratar esses dados nada mais é do que a gente conseguir garantir que as informações vão estar no formato correto para a gente conseguir trabalhar em cima delas. Então, essa etapa de transformar os dados é basicamente, tem uma sigla para ela que é chamada de ETL. O que é ETL? É a sigla em inglês para extrair, que a gente vai extrair de algum lugar essas informações do Excel, do Google Sheets, da internet, do sistema da empresa. A gente vai transformar, ou seja, editar essas informações e depois carregar para dentro do Power BI. Então, Alon, o que é na prática essa primeira opção de transformar? Bom, imagina o seguinte, deixa eu dar um pulinho aqui nessas nossas etapas e aí
pensa nessa primeira tabela que a gente tem aqui, dá uma olhada nessa tabela, e essa tabela está cheia de informações confusas, ou seja, estão as informações muito grudadas, as informações às vezes estão escritas erradas, porque letra com acento ele acabou escrevendo de um jeito errado, enfim. Então tem várias coisas muito bagunçadas, muito grudadas aqui, e a gente vai querer pegar esses dados meio crus, né, digamos assim, e a gente vai querer preparar eles para ficarem no formato correto para trabalhar dentro do Power BI. E o formato correto vai ser uma tabela bonitinha com as informações separadas em colunas, as informações escritas do jeito correto, as informações organizadas, ou seja, a gente não vai, por exemplo, ter uma coluna com 2 tipos de informação diferentes, não vai ter uma coluna com o e-mail e o nome do aluno, a gente vai ter cada coisa organizada bonitinho em cada uma das colunas da nossa tabela. Então, sempre que a tabela estiver bagunçada, não tiver nesse formato bonitinho de colunas, não tiver escrita da forma correta e tudo mais, a gente vai ter que fazer essa etapa de edição. Na verdade, praticamente sempre vai ter que fazer. Então, essa etapa de tratamento serve para qualquer tipo de coisa. Seja a sua tabela está completamente bagunçada, você quer editar ela para conseguir organizar, seja, por exemplo, você está com algumas pequenas coisas que você quer modificar. Então, eu quero trocar uma coluna de lugar, eu quero... sei lá, tá escrito a letra M ao invés de masculino, eu quero escrever masculino por extenso, as informações dos nomes dos clientes estão em maiúsculo, eu quero colocar em minúsculo, cara, qualquer coisinha que você quiser fazer vai ter que passar por esse processo, mas geralmente vai ter muito mais coisa para editar. Por exemplo, dá uma olhada só nessa tabela aqui, que está meio pequena, mas dá para ter uma noção. Essa tabela ela está meio confusa aqui, ou seja, ela não está com cada coluna com uma única informação. Tem coluna que me diz quantidade vendida e faturamento, tem célula mesclada aqui, que isso é péssimo. Aqui, as informações de meses estão dispostas em colunas, ou seja, uma coluna para janeiro, uma coluna para fevereiro, uma coluna para março, sendo que as datas deveriam estar todas numa coluna só. Então, essa tabela está completamente bagunçada. E aí, por esse processo de edição da tabela, de tratamento da tabela, por esse processo de ETL, extrair, transformar e carregar, a gente consegue deixar essa tabela no formato certinho para a gente conseguir trabalhar em cima dela. Então, essa é a grande primeira etapa dentro do Power BI. Onde que fica essa primeira etapa que a gente faz? Vou te mostrar agora. Bom, estou aqui dentro de um arquivo do Power BI, e aí, como que a gente geralmente faz, né, aquela primeira etapa, só para dar aquela passada rápida aqui. Dentro da guia página inicial, você pode escolher obter dados de todos esses lugares que a gente falou, Excel, de um banco de dados, da web, ou tem mais opções aqui que você pode clicar para ver mais de 100 opções de onde você pode extrair informações. E uma vez que você importa essas informações, ele vai abrir o tal do Power Query. Para abrir o Power Query, você também pode vir aqui, ó, na guia página inicial, nesse botão de transformar dados. E aí você consegue, pelo Power Query, o Power Query é a ferramenta para conseguir fazer edições, fazer o ETL, ou seja, fazer as transformações aqui na sua tabela dentro do Power BI, e aqui do lado ele salva todas as etapas que você fez. Então, por exemplo, lá no início aqui, se eu clicar em uma das etapas iniciais, a tabela estava completamente bagunçada, com células vazias, porque veio mesclado lá do Excel, com 2 indicadores na mesma coluna que não faz sentido nenhum, e a gente foi aplicando, ó, várias etapas, e aí, consequentemente, a tabela foi ficando cada vez mais organizada no formato correto e no formato que o Power BI consegue trabalhar. Porque se esse processo de transformação de dados não for feito, o Power BI simplesmente não vai conseguir analisar as informações, porque as informações têm que estar nesse formato de cada coluna tem um tipo de dado diferente. Então você não vai ter, por exemplo, cidade e cliente na mesma coluna, isso não faz sentido nenhum. Mas coisas que às vezes podem acontecer numa tabela bagunçada, a gente pode corrigir aqui direto pelo Power Query para conseguir ajeitar isso pra gente. Show? E agora a gente vai para a segunda etapa do nosso projeto de BI, do nosso processo de BI. A segunda etapa que a gente chama de modelagem de dados. O que é isso? Lembra que a gente falou que a gente vai trazer informações de vários lugares, de vendas, meta, devoluções e assim por diante. E essas informações vão estar em tabelas diferentes, elas não vão estar numa mesma tabela. E se elas vão estar em tabelas diferentes, a gente muito provavelmente vai querer juntar as informações dessas tabelas na hora de conseguir analisar um relatório. Então, por exemplo, eu quero conseguir comparar os dados de vendas da empresa com os dados de metas. Eu quero comparar, por exemplo, as vendas com os produtos. Quantas vendas eu fiz do produto A? Quantas vendas eu fiz do produto B? Quantas vendas eu fiz do produto C? Quantas vendas o funcionário A fez, o funcionário B? Então, primeiro, um detalhe importante que a gente precisa falar. Eu estou falando aqui de vendas porque é um cenário mais fácil de explicar. Mas isso funciona. Você pode usar o BI, o Power BI, para qualquer tipo de setor. Vendas, marketing, financeiro, gestão hospitalar, o que você quiser. Então, a galera às vezes pergunta, não dá para usar Power BI em análise de hipismo e não sei o que, futebol, não sei o que, apostas. Cara, dá para usar para qualquer coisa. Se você tem dados para analisar, você consegue implementar no Power BI independente da sua área. A galera já usou para agro, a galera já usou para tudo. Então,
Se você tiver dados para analisar, você consegue implementar. Show! Então a segunda parte é a modelagem de dados, que nada mais é do que você conseguir juntar esse monte de informação para você conseguir analisar tudo junto no relatório só. Que é o que a gente chama de relacionamentos entre tabelas. O que são esses relacionamentos? Os relacionamentos, abri aqui agora um arquivo de Power BI, são o que a gente faz na terceira guia do Power BI, que é a guia chamada de modelo. Então aqui a gente tem várias tabelas, ó, tabela de cadastro de clientes, cadastro de produtos, tabela calendário, tabela de cadastro de lojas, devoluções e vendas. E essas setinhas que você está vendo aqui são os tais relacionamentos entre tabelas, que nada mais são vínculos que a gente cria entre as tabelas, porque a partir desses vínculos a gente pode, lá no nosso relatório, juntar informações de uma tabela com a outra. Que se não tivesse esses relacionamentos, a gente não poderia fazer isso. Eu não ia conseguir analisar quantas vendas eu fiz por produto. Eu não ia conseguir analisar qual foi meu faturamento por cada cliente e assim por diante. Mas com os relacionamentos a gente consegue fazer isso. Agora, a nossa terceira etapa de um processo, de um projeto de BI, são os cálculos e as análises que a gente vai fazer. Então, antes da gente partir para a parte de gráficos, de dashboard, que é a parte visual final, a gente precisa colocar todas as fórmulas, cálculos, análises que a gente quiser fazer. Então, eu quero analisar qual foi o faturamento total da empresa, quero analisar quantos clientes a gente tem, quero analisar qual foi o aumento das vendas do ano passado para cá, eu quero saber qual o percentual da meta que a gente conseguiu atingir nesse ano. Tudo isso você vai usar fórmulas dentro do Power BI, que são as fórmulas DAX, que é o nome dado para as fórmulas do Power BI. Então, essas fórmulas DAX, vou só te mostrar aqui agora alguns exemplos. Então, estou aqui no arquivo do Power BI, eu tenho essa tabela de medidas. Medidas são as fórmulas do Power BI. Então, por exemplo, ó, tem algumas medidas aqui que a gente fez, ó. Faturamento total, então é basicamente uma fórmula calculando o faturamento aqui da empresa, total de vendas, ou seja, quantos produtos foram vendidos, lucro total, análise de aumento das vendas do ano anterior para cá, análise de aumento da quantidade de clientes do ano anterior para cá, análise do percentual de produtos que foram devolvidos, que foram cancelados, que tiveram defeito e assim por diante. Então, todas essas análises você vai fazer nessa terceira etapa de criação de cálculos e análises dentro do Power BI. Agora sim a gente vai para a quarta e etapa mais, talvez, prazerosa para a maioria da galera, que é a criação efetivamente dos relatórios e dashboards, para a gente conseguir mostrar de forma visual, de forma prática, tudo que a gente quiser dentro aqui do nosso relatório. Então, criar todos os gráficos, criar os cartões, criar os botões, criar o nosso menu de navegação, para aí realmente conseguir fechar todo esse projeto que a gente fez aqui ao longo do Power BI. Então, só para te dar alguns exemplos aqui, ó, de dashboards. Dashboard de RH, dashboard de DRE, contábil aqui, dashboard de compras. Então, aqui não tem limite para a quantidade de setores que você pode aplicar isso. E aí, por fim, chega a parte da gente compartilhar esses relatórios que a gente fez com as outras pessoas da empresa. Então, não adianta nada você fazer o relatório se as outras pessoas não vão ter acesso. E aí uma coisa muito importante aqui é que esse compartilhamento dos relatórios, ele é feito de forma online. Ou seja, você não vai, por exemplo, pegar o seu arquivo do Power BI e mandar para alguém. Você não faz isso. Porque a pessoa vai poder mexer no seu Power BI, porque a pessoa... O Power BI Desktop, que é o ambiente que a gente usa para criar os relatórios, ele não foi feito para as pessoas interagirem de forma intuitiva com o relatório. Porque você clica no gráfico, ele acaba mudando de lugar ao invés de realmente cumprir a funcionalidade dele de, por exemplo, você clicar num gráfico, ele automaticamente filtrar o dashboard para mostrar as informações que você clicou. Então, a gente nunca envia o relatório para outras pessoas com o intuito de compartilhar com elas o que a gente fez. A gente basicamente faz o quê? A gente manda um link do relatório para elas poderem acessar. Então, como é que elas fazem para acessar? Pelo Power BI Online, que eu vou te mostrar agora. Então, eu estou aqui agora no ambiente do Power BI Online. Então, para Power BI Online, você basicamente vai ter uma conta que você pode criar de graça, uma conta corporativa, que inclusive aqui no canal a gente ensina a criar. E aí, aqui dentro do Power BI Online, você vai fazer o quê? Você vai publicar o seu relatório que você fez no Power BI aqui dentro do Power BI Online. Como? Deixa eu te mostrar aqui um exemplo. Olha, eu estou aqui, por exemplo, dentro de um relatório. E aí, aqui no seu relatório no Power BI, na guia página inicial, você tem aqui do lado direito esse botão de publicar. O que é publicar? É compartilhar com outras pessoas? Não, publicar é você colocar esse relatório lá no Power BI Online. E aí, uma vez que você clica em publicar, faz o login bonitinho e fala lá que você quer publicar, deixa eu voltar lá para o nosso Power BI Online. O que vai acontecer? O seu relatório vai aparecer aqui dentro do Power BI Online para você poder interagir com ele. Então, por exemplo, olha só,
Deixa eu clicar aqui em conteúdo para ver os dashboards que eu tenho. E aí, se você clicar no dashboard aqui, por exemplo, dashboard compras, ele vai abrir o dashboard para você poder interagir com ele de forma online. Então, eu posso clicar aqui no botão, no menu, para ir para o dashboard. Ele já vai abrir os gráficos, ele vai funcionar 100% interativo. Então, por exemplo, eu posso passar o mouse aqui para ver mais detalhes, posso clicar aqui nesse botão para abrir o painel de filtro que eu criei lá dentro do Power BI, posso clicar nesse botão aqui que ele vai trocar quais são as análises que estão sendo feitas. Então, você pode compartilhar por aqui, ó, com outras pessoas e elas também vão precisar ter a conta ali do Power BI, elas não precisam ter o Power BI instalado, mas elas vão precisar ter a conta do Power BI e você consegue fazer isso por aqui. E o legal do Power BI Online é que, na verdade o legal do Power BI como um todo, é que todo aquele processo de BI que a gente falou, a ideia é que ele rode de forma automática. Então por isso que tem esses processos, essas etapas do projeto, porque a primeira parte de importação e tratamento, a criação de fórmulas, de gráficos e tudo mais, a ideia é que fique automático. Então, por exemplo, se você fez um dashboard, no mês que vem entraram novas informações de vendas do último mês, o que você vai fazer? Você não vai querer fazer tudo de novo, né? Você não vai querer importar de novo a tabela, tratar a tabela de novo, fazer de novo as fórmulas, fazer de novo os gráficos. Não. Você vai ter o botão de atualizar. Por isso que por dentro lá do nosso Power BI, ó, a gente tem esse botãozinho aqui de atualizar. O que esse botão de atualizar faz? Ele repete todo o processo, só que ele vai considerar de novo as informações novas que entraram. Então, por exemplo, sei lá, você virou agora o mês de agosto. E aí você tinha, por exemplo, você fez o relatório em junho. E aí virou o mês de julho, o que você vai fazer? Provavelmente entraram novas informações de vendas ali na sua tabela, lá no Excel, no seu sistema da empresa. Você vai clicar em atualizar, o que ele vai fazer? Ele vai basicamente repetir o processo que você fez. Os mesmos tratamentos que você fez, importar a tabela do mesmo lugar, fazer os mesmos gráficos, fazer as mesmas fórmulas, só que agora com os novos dados que entraram lá na sua tabela, lá no seu sistema, e aí, consequentemente, os dados aqui, todos do seu dashboard vão atualizar. Inclusive, dá para fazer isso de forma automática. Ó. Então, aqui dentro do Power BI, a gente já ensinou aqui em outra aula do nosso canal, ó, vou voltar aqui para os relatórios. Aqui a gente tem a opção de, ó, do lado aqui do relatório, do conjunto de dados, que são os dados por trás do relatório, de agendar a atualização. Ou seja, você pode agendar para todos os dias, às 9 horas da manhã, às 5 horas da tarde, 3 horas da tarde, para o seu relatório atualizar de forma 100% automática, que a gente já ensinou isso em outro vídeo aqui no canal também. Então essas são as 5 etapas de um projeto, de um processo de BI. Lembrando, a gente poderia quebrar aqui em 6, 7 etapas. Por exemplo, tem gente que divide essa etapa de ETL, de transformação dos dados, em primeira etapa de importação ou extração dos dados e segunda etapa, transformação. Então já seria quebrado em 2 etapas. Então não estou me atentando a esses detalhes técnicos aqui se a gente vai dividir em 1 ou 2 etapas. O fato é, você precisa passar por todas essas etapas. E aí tem gente que aqui no final acrescenta também, depois do compartilhamento de relatórios, uma última etapa de automatização, que é basicamente você agendar aquela atualização que eu falei que você pode fazer às 9 horas da manhã, 5 horas da tarde, mas o fato é, tudo que você precisa fazer foi o que a gente comentou aqui ao longo dessas etapas do projeto de BI. E uma pergunta que às vezes a galera faz é, bacana, Alon, só que, cara, eu vi que tem algumas ferramentas de BI, ou seja, de Business Intelligence no mercado, não só o Power BI. E, de fato, tem mais de uma ferramenta de BI no mercado. Tem o Power BI, tem o Google Data Studio, que é do Google, óbvio, tem o Tableau, que agora é da empresa Salesforce e assim por diante. Então, vamos lá. Por que a gente usa o Power BI? Cara, de forma muito simples, porque o Power BI é a ferramenta mais difundida e mais utilizada pelas empresas no mercado. Simplesmente por isso. Ah, mas tem outras ferramentas melhores? Não, o Power BI é justamente mais difundido, mais utilizado pela empresa, porque ele é, no mínimo, igual às outras ferramentas ou melhor. Então, por exemplo, tem uma empresa de consultoria que é a Gartner. Todo ano ela faz uma pesquisa de mercado com as melhores ferramentas do mercado, com as melhores funcionalidades do mercado para vários ramos. Um deles é o BI. E aí, no caso do BI, cara, a Microsoft, que é a criadora do Power BI, já vem ganhando como líder de mercado nas ferramentas BI há vários e vários anos. E o Power BI é uma das ferramentas mais recentes de BI, foi criada em 2015. E aí, logo depois, um pouquinho depois de ter sido criada, ela já começou a ficar aqui no topo e está no topo desde então. E não só ela está no topo como a melhor ferramenta de BI do mercado, como na prática, se a gente for fazer algumas pesquisas, por exemplo, pesquisa simples aqui no Google Trends, que é basicamente uma ferramenta do Google para a gente conseguir comparar o volume de buscas de 2 palavras-chave. E aí, comparado aqui, por exemplo, Power BI com o Tableau, o Power BI é o azulzinho, o Tableau é o vermelhinho. Então, o Power BI é muito mais acessado, muito mais procurado aqui no Brasil. A mesma coisa fazendo comparação com o Google Data Studio. O Google Data Studio tem até uma defasagem bem maior ali com relação ao Power BI. E aí, até fazendo uma pesquisa rápida de vagas aqui no Google, aqui nas proximidades do Rio, por exemplo,
quando pesquisa por vagas de Power BI, ele tem para mais de 100 vagas. Esse mais de 100 pode ser 200, 300, 1.000, 2.000, mas ele tem mais de 100 vagas aqui. Tanto que ele tem essas 3 vagas iniciais e mais de 100 outras vagas. Para Tableau e para Data Studio, ele basicamente só tem essas vagas que estavam aparecendo aqui. Ele não tem mais vagas, mais 10 vagas, mais 100 vagas que não está aparecendo aqui dentro do Power BI. Então, simplesmente a gente mostra o Power BI porque é a ferramenta mais utilizada, é a ferramenta mais completa para isso no mercado. Então, para você conseguir fazer todo esse processo de BI, você precisa de uma ferramenta completa. As ferramentas completas do mercado são o Qlik, o QlikSense, o Tableau e o Power BI, ou seja, ferramentas que vão te ajudar a cumprir essas etapas, essas 5 etapas de um projeto de BI. O Google Data Studio, ele tem algumas limitações ali, talvez por ele ser de graça e tal, tenha menos investimento, então às vezes você tem que usar uma ferramenta para fazer uma parte do projeto de BI, outra ferramenta para fazer uma outra parte, e aí usar o Google Data Studio para fazer os relatórios, mas o fato é o Power BI é uma das ferramentas que mais está crescendo no mercado e a ferramenta mais utilizada de BI no mercado e definitivamente a melhor, então por isso que a gente ensina ela. Se algum dia uma outra ferramenta também for tão boa quanto ou melhor, pode ficar tranquilo que a gente vai trazer aqui para vocês aqui no canal também. Então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de sentar o dedo aqui no like, porque você me ajuda a fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas. E não esquece de se inscrever no canal se você ainda não tiver inscrito para acompanhar todos os conteúdos de Excel, Power BI, VBA que a gente posta sempre aqui todos os dias de graça para você. E não esquece que aqui na descrição do vídeo vai ter o link do nosso mini curso gratuito de Power BI para você aprender ainda mais aqui e ficar fera nessa ferramenta. Então definitivamente baixa o mini curso que está aqui na descrição do vídeo. Espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima aula.